vamos lá. Lição 13, Tiago Justo. O texto bíblico básico está em Mateus 13, 54 a 56 e Atos 15, de 13 a 20. Amém? Texto áureo. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1, 18 e 19. Pois bem, eu fiz uma breve introdução e diz assim, olha, nesta, como nas lições passadas, devemos aprender que não devemos julgar o caráter e nem medir a fé das pessoas por uma fotografia do momento. Okay? O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para mudar e transformar qualquer um que nele creia. Pois bem, por que eu coloquei essa introdução? Que, como falei aqui, nós vimos as lições passadas, né, e observamos que cada herói aqui mencionado, cada homem aqui visto, cada discípulo aqui analisado, tem, ou teve, né, teve o seu momento de fragilidade, né, no seu caráter, ou às vezes na sua fé, e nem por isso, né, eles podem sofrer alguma condenação eterna, em termos de não melhorar, de não progredir. Porque se tomamos o caráter da pessoa, a vida da pessoa por um retrato, por um momento, por um erro, né, nós condenamos a pessoa por uma vida inteira, meu irmão. Cada herói desse teve o seu momento de vilão, teve o seu momento de falha de caráter, teve o seu momento de falha de fé, mas nem por isso, não é, eles foram condenados, não é, ao esquecimento. Pelo contrário, se estamos agora lendo essa lição, se tem uma revista toda dedicada a falar de heróis do Novo Testamento, heróis da fé, heróis de qualquer tipo que você queira colocar, é porque vimos nesses homens, né, qualidades, né, e defeitos como qualquer um de nós temos. Nós vamos começar, então, para o primeiro tópico da lição, que é falar de Tiago, o homem, né, o primeiro tópico da lição. Era como um de nós, né, sujeito a paixões, a erros e a acertos, como todos nós. Né? Tiago, diz a lição aqui, que ele era filho de José e Maria, né? E meio-irmão de Jesus. Porém, aí já vamos começando numa discussão, né, de pesquisas e outras situações, porque você tem que levar em consideração, né, que, segundo a Igreja Católica, e na visão da Igreja Católica e Ortodoxa, eles têm, né, uma teologia de que a Maria era uma virgem eterna, né, imaculada, que não mudou. Então, segundo esses historiadores da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa, Tiago não seria irmão de Jesus. Né? Por quê? Se nós considerarmos que Maria não teve nenhuma outra relação, que ela sempre foi virgem, e Jesus nasceu dela, tão somente Jesus seria filho de Maria. Todavia, só para guisa de conhecimento, né? É uma corrente teológica da Igreja Católica Ortodoxa que diz que Tiago não seria irmão de Jesus por parte de Maria. Inclusive, chega-se até a cogitar, nas pesquisas que eu fiz, que ele seria filho de José com uma outra família, né, que não seria de Maria. E aí, numa outra corrente, né, disse que realmente ele seria irmão de Jesus, que vem lá ser o Adelfo Teos, né, irmão de Jesus. Todavia, há também uma questão da informação de Tiago, de quem seria Tiago. Porque nós teríamos na Bíblia, ou nos relatos, 4 pessoas,
né, com o nome de Tiago, Tiago filho de Zebedeu, o Tiago filho de Alfeu, o Tiago menor e o Tiago maior. Né? Inclusive o Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, considerado menor e filho de Alfeu, dentro dessa perspectiva, ele seria o Tiago, o justo. Okay? No capítulo 1 diz assim, o nome Tiago era bastante comum à época de Cristo, o que explicaria a presença de pelo menos 4 Tiago no Novo Testamento. O filho de Zebedeu e irmão de João, o apóstolo decapitado. Okay? Esse é o primeiro. Amante do tirado. Esse é o Tiago, que era o apóstolo também. Okay? Depois você tem o filho de Alfeu, identificado muito como menor, também um dos apóstolos. Ok? Mas o apóstolo que ele fala, também um dos apóstolos, nós não temos dentro do chamado apóstolo, do apostolado de Jesus, daqueles que eles chamaram, o Tiago menor como sendo chamado por Jesus. Ele foi considerado depois. Ambiência familiar. José e Maria, pai de Tiago, levaram uma vida humilde, no entanto, muitas das vezes tem se exagerado quanto à pobreza daquela família. Né? Então, diz que Tiago, irmão de Jesus, nasceu em Nazaré. Ora, se Jesus era de Nazaré, se a família morava em Nazaré, mas certo de que ele também teria nascido em Nazaré, né, e teria falecido no ano de 62 depois de Cristo. As datações não batem muito bem, em razão da história da igreja, mas o que se chegou a um consenso foi que em 62 depois de Cristo ele teria sido morto. Tá? A mãe de Tiago, os evangelistas pouco falam a respeito de Maria, mãe de Tiago. Aí, eu já falei aqui, antecipando, né, que a gente tinha uma questão teológica na Igreja Católica e Ortodoxa, que Maria não seria a mãe de Tiago em razão da sua perpétua virgindade. Não é? O pai de Tiago, o perfil de José, pai de Tiago, é ainda mais difícil. Então não se tem muito também, dentro da Bíblia, se fala de José. Não se fala nem de José, não é? A não ser que a gente saiba que ele que era carpinteiro, que era pai de Jesus, em razão, quando o anjo vai lá falar a Maria, que fala a José, e aí José é um pouco esquecido dentro da questão bíblica, a não ser para ser relatado aqui que ele era pai de Jesus, ou pai de Tiago, né? E quando Jesus ele vai buscar com Maria Jesus no templo, e aquela coisa assim, mas ele aparece muito pouco na Bíblia, né? Em outros relatos, que dê um perfil mais claro de José. O que mais relata, em termos de Tiago, homem, é que, ao escrever a epístola, né, de Tiago, quando se vai falar, eu vou falar mais na frente lá no terceiro ponto, se diz que Tiago era um homem bem culto, ele era uma pessoa culta, e ele falava bem o grego, né, não o grego koiné, que se chama, o comum, mas o grego clássico, rebuscado. No Tiago, discípulo, ele como seguidor de Cristo, ele como um homem que seguia Cristo, as coisas não iam muito bem, porque me fez lembrar, né, aquela velho ditado de que o santo de casa não faz milagre, porque a pessoa que foi criada com Jesus, ele nasceu na mesma família, segundo os relatos, não cria que Jesus, até que a ressurreição, que Jesus teria sido o enviado. Não é que ele não tenha crido nos milagres de Jesus que ele viu, que ele presenciou. Não diz. O que ele não cria era que Jesus seria o Messias, o enviado que o povo judeu estava esperando. Ok? Tiago, assim como Tomé, assim como Judas, não creu, primeiramente, né, nessa messianidade de Jesus. Ele não cria. Todo mundo estava esperando um Jesus diferente, um Messias diferente. As pesquisas vão dizer também, os historiadores, que ele não era sacerdote, mas ele se vestia como sacerdote, ele só vestia roupa de linho, né? E ele se dava a entrar no Santo dos Santos
a história vai contar que ele fazia isso e que ele orava sem cessar, né? E por conta disso, ele tinha os joelhos, né, cascudos, calejados, né? Dizem que o joelho, segundo a história, que ele teria o joelho igual de camelo. Então, meus irmãos, Tiago vai ser nomeado bispo de Jerusalém, vai ficar lá, e a partir dali ele vai escrever a carta às 12 tribos, que já daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da epístola de Tiago, né? Mas ele era considerado justo porque era muito cioso, né? Tinha essa questão do nazireado. Tiago, o discípulo, ele vai se tornar discípulo de Cristo a partir daí, a partir da constatação, né, de que Jesus teria ressuscitado, segundo o Evangelho dos Hebreus, que ele teria comido com ele o pão, sentado à mesa, e assim ele creu, né? E segundo a revista, ele vai dizer que assim, ao escrever aos Coríntios, Paulo informa-se de que Cristo foi visto por Tiago depois de ter ressurgido, 1 Coríntios 15:3. A aparição do Messias ressurreto, tremenda e incontestável, muito provavelmente precipitou a transformação do incrédulo Tiago. Mas nessa visão aqui do comentarista, ele não dá detalhe, né? Ele não nos deixa saber de que forma, né, Tiago teria sido convencido de que Cristo era realmente o Messias. Então ele é declarado pelos apóstolos como bispo em Jerusalém, né? Inclusive o próprio Paulo, quando ele fala lá em Gálatas 1,19, e a revista vai dizer que ele se tornou o principal líder da igreja. Ele se tornou o cara, né, lá de Jerusalém. E aí faz uma contraposição também com a posição de Pedro, né, dentro de Jerusalém, na questão do chamado de Pedro Papa, né, que é o paternum, né, para que o pai dos pais, né, o pai supremo, que não havia essa visão de que Pedro teria sido intitulado como Papa, né? E é uma discussão também histórica, né, um embate que não se tem muita informação a respeito disso, mas que tradicionalmente se cogitou que Pedro seria o primeiro Papa. A conversão de Tiago, né, já falei, o bispo de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. Então, meus irmãos, nós vamos passar para o ponto 2.1, que é o primeiro concílio da igreja, né? Então, vai se fazer uma reunião entre Paulo, Barnabé, os homens da igreja daquele tempo, porque a igreja, né, prosperou, a igreja primitiva, estava havendo muitas conversões de gentios, né, e teria ali judeus que se convertiam também ao cristianismo. Ok? E aí era necessário estipular, né, que também os gentios, como é que seria feito esse arranjo, né? Porque a igreja estava crescendo, né? Os gentios estavam se tornando cristãos. Tinha os judeus que estavam se tornando cristãos. Como é que a gente ia arrumar essa casa aí? Porque, inclusive, na epístola, ele vai trabalhar uns capítulos dela, que vai falar da forma, né, de que cada um... A verdade é, né, que quando a gente se converte, quando a gente muda a nossa religião e passa a adotar uma outra... Isso aconteceu conosco. Nós vamos levando alguns resquícios, né, do nosso passado, da nossa vida secular, das nossas mazelas, das nossas maluquices e tradições, e vamos tentando querer que a nova religião se adapte a essas nossas coisas, quando somos nós que temos que nos adaptar àquela nova conversão. Se eu sou um novo homem, Paulo diz que as coisas velhas têm que ficar para trás.
Né? A gente não pode trazer na bagagem, é claro que isso culturalmente vem com a gente, mas que tem que ir sendo dissipado à medida que você avança na nova vida. Você não pode ficar, né, crente Raimundo. Vamos chegar aqui a uma conclusão do que pode e o que não pode. E aí, Paulo discutiu, Barnabé discutiu, e todos expuseram ali as suas observações a respeito dessa questão, e aí vai dizer que Tiago deu a pá de cal nessa questão. Né? Ele chega lá e fala, olha, tá bem, todo mundo pode vir, mas é bem-vindo. O Evangelho de Cristo está aqui para isso mesmo, para trazer e modificar a vida de quem quer se render a Ele. Todavia, porém, contudo, há necessidade de se observar alguns pontos. Né? Não vem para cá achando que isso aqui é bagunça. Então, aí ele vai dizer lá, né, o que pode ser e o que não pode ser. Você tem aí no quadro do 2.2.1, os 3 pontos de discurso de Tiago. Né? A introdução conciliatória, onde ele dirige a palavra aos ouvintes, e certamente estava aquela oba-oba, né? Um falou, outro falou, e qual foi o consenso? Né? Depois de analisar a situação, postulou-se a preposição. Os gentios deveriam abster-se de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados e das relações extraconjugais, porque isso era prática comum entre os gentios, ok? Portanto, estavam desobrigados à circuncisão e de observar a minúcia da lei mosaica, que isso seria observado por quem? Pelos judeus cristãos. Né? Esses também, né, manteriam lá a sua visão com relação à lei mosaica, à circuncisão, todavia os gentios não estavam obrigados a isso. 2.2.2, o bispo dos apóstolos. Assim, é importante observar que o fato de Tiago ter presidido o primeiro concílio da igreja contraria a posição de que Pedro teria sido o primeiro papa, isso nós já falamos. Eusébio, diz o escritor da lição, considerado por muitos como o pai da história da igreja, denomina Tiago como bispo dos apóstolos, o que demonstra a elevada posição que o irmão do Senhor ocupava na igreja primitiva. Né? Certamente, naquela época, a ideia errônea de que Pedro foi, de fato, o primeiro papa, Eusébio teria falado sobre o tema. Contudo, nem os apóstolos, nem qualquer historiador jamais fez qualquer referência ao ofício papal em seus escritos. Tá? Os últimos dias de Tiago, e aí nós já vamos daqui a pouco passar para a carta, né, para fechar, diz aqui que Tiago morreu, não é? Em 62, depois de Cristo. E também tem aqui uma discrepância sobre a morte de Tiago. Eu não digo nem que é discrepância, não, que se você somar todos os fatos, culminam em concentrar essas mesmas vertentes da morte dele. Tá? Qual seria a primeira? Que ele teria sido levado ao pináculo. Não, a primeira é que ele teria sido apedrejado, que ele morreu por apedrejamento, ok? Numa segunda vertente, vai se falar que Ananias II, né, que era o sumo sacerdote em Jerusalém, aproveitou lá um oba-oba, levou Tiago, pegou ele e levou para mandou que levasse ele para o pináculo, né, do templo, e chegando lá em cima, como ele queria sufocar a questão da igreja, né, do novo evangelho, o cristianismo estava crescendo, do fato de que Jesus teria ressuscitado, teria sido morto, ele leva Tiago, irmão de Jesus, né, em razão da importância que ele tinha dentro daquele contexto, para o pináculo e faz com que lá em cima ele negue, né, que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Messias prometido, e se ele não negasse, poderia escorregar lá do pináculo, né, e sem querer bater com a cabeça no chão. Então, assim, essa é a segunda vertente, né, de que ele teria sido jogado de lá de cima, e
teria resistido à queda. Tiago também era duro na queda. Né? Vai ver que ele caiu de joelho, porque o joelho era a parte mais grossa, ele caiu de lá de joelho. Então, ele cai do pináculo, mas não morre. E aí, né, posteriormente a essa queda, os historiadores vão falar que, ainda assim, ele vai estar ali de joelho, vai orar por aqueles que o apedrejaram, porque jogaram ele de lá, como Estevão também fez, né? Me fez lembrar Estevão, ele vai orar ali, vai pedir, vai fazer quase uma mesma oração que Jesus fez quando estava no Calvário, né? Pedir a Deus que não impute a eles aquele mal, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E aí, como ele não morreu, do apedrejamento, da segunda questão, que seria o apedrejamento, vem um daqueles do métier, da Ananias, né? Os capangas do Ananias, e vai lá, enquanto ele tinha um cajado, né, um pisoeiro, trabalhava com tecido, com tingimento de roupas, segundo o que foi relatado, e ele vai, né, enquanto Tiago está orando, em razão do povo, né, as pessoas clamando, olha, você não está vendo que ele está orando por nós, mesmo sendo aqui apedrejado e tal, e ele vem com essa história, então vamos acabar com essa história então. Aí pega aquele cajado e dá na cabeça de Tiago, e Tiago aí desfalece. Não é? A revista, o comentarista vai falar que ele, Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, seria o autor da epístola de Tiago. Alguns vão dizer que não, que provavelmente não seria o Tiago, irmão de Jesus, que fez a carta, em razão daquelas observâncias que eu fiz antes. Porque ele era de Nazaré, era de família pobre, e, segundo os historiadores, a carta de Tiago, ela é feita de forma, né, num grego muito rebuscado, e ele não teria, apesar de se falar que ele era culto e tal, que teria sido ele que teria escrito. Mas o que se chegou ao consenso que teria sido Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago. Né? E aí, o primeiro e o segundo capítulo, Tiago vai saudar os leitores e apresentar o tema da principal da carta, né? Como suportar provocações, buscar sabedoria e viver de acordo com a fé que processamos. Né? Que eu te falei antes, quando a gente escolhe uma fé, escolhe um caminho, a gente tem que deixar aquilo para trás e se dedicar àquilo que buscou. Nós não podemos ficar com aquilo que no meio barro e tijolo, com um pé lá e outro cá. Então, escolhi a Cristo, eu vou seguir a Cristo. Então, os 2 primeiros capítulos da carta é levado a isso. Aqueles que ouvem a palavra de Deus devem também ser praticantes da palavra, Tiago definindo a religião pura, como cuidar dos órfãos e da viúva e viver livre do pecado. Ok? Esse é o resumo do primeiro e do segundo capítulo. O capítulo 3 e 4, Tiago ilustra a natureza destrutiva da falta de controle ao falar e faz um contraste com o fruto da retidão daqueles que promovem a paz. Ele adverte os leitores a não serem amigos do mundo, mas a resistir ao diabo e chegar a Deus. Né? Que ele vai falar da questão da língua, que a língua é um pequeno membro que inflama, ele vai, né, pedir que o cara que não consegue domar a língua, né, condena todo o corpo. A carta está mandando um recado claro, né, como nós podemos ser destrutivos naquilo que nós nos propusemos a falar. Finalmente, no capítulo 5, Tiago vai advertir os ricos devassos. Ele termina a sua epístola com alguns conselhos breves sobre a responsabilidade dos santos para com outros membros da igreja. Aconselha também os santos a guardarem a paciência da vinda do Senhor Jesus e serem sinceros em tudo o que disserem. Incentiva os doentes a contarem com a ajuda dos anciãos
e para ser ungido com óleo e curados. Né? Tiago chama a reflexão ali. Por quê? Porque tinha muitos ricos que vinham, como até hoje meu irmão. As pessoas vêm com posse para a igreja e acham porque ele tem posse, porque ele tem poder, ele tem que ser proeminente, né, dentro da igreja. E aí, finalmente, a gente vai trabalhar a questão do embate da fé, né, com a obra, né, se é que, de fato, né, havia algum embate. Porque o que Paulo pregava na fé, né, pura, na fé, né, genuína, né, de salvação, não tinha a ver com a questão da obra que Tiago estava falando ali. Tiago estava falando o seguinte: olha, é necessário que você tenha fé, né, ela é necessária que você creia para a sua salvação e que isso seja estabelecido como parâmetro para você. Mas tão importante quanto a fé são as ações que nós fazemos a partir daquilo que nós cremos, da fé que nós temos. É necessário que nós expressemos a nossa fé, aquilo que de fato nos mudou, com ações, para que, né, o evangelho que transforma também nos transforme, né, em amor ao nosso próximo. Eu vou encerrar aqui, que nós já terminamos. Então, diz Tiago, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Né? Eu diria que essa aí é um texto, né, áureo dessa carta de Tiago, porque ele nos traz a reflexão realmente de que o que fazemos, o que abraçamos, tem que ser com amor e tem que ser olhando para a necessidade do outro. Amém? Então, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e espero que, né, tenha conseguido aqui, de forma bem simplória, né, passar para vocês essa última lição, né, e, mais uma vez, reforçar, né, que nós não devemos, né, tomar, né, a pessoa ou o gesto da pessoa por um momento. Porque, como eu falei antes, se eu fosse tomar a minha vida por esse momento hoje, né, eu estaria condenado, assim como todos esses heróis que passaram por aqui, a quem nós homenageamos e falamos dele, e temos eles como espelhos para a nossa vida. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um. Muito obrigado pela oportunidade.